A evolução das redes móveis, elas tiveram uma correlação muito grande com as técnicas ou esquemas de múltiplo acesso que foram sendo inventados, né, ou descobertos ao longo do tempo, né? O que é o múltiplo acesso? O múltiplo acesso é quando você tem um canal de comunicação que ele é um canal de um para muitos, né? Ou seja, eu tenho um transmissor, uma estação rádio base, e tenho muitos usuários que estão conectados àquela estação rádio base. Então, eu tenho um canal de comunicação que ele é compartilhado entre muitos usuários, e eu preciso de maneiras, né, de que essas comunicações entre o transmissor, que é único, e cada um desses usuários possam acontecer de forma que todo mundo tenha chance de transmitir, né, e que não aconteçam colisões das transmissões, né. Existem técnicas de múltiplo acesso que permitem as colisões, né? Se a gente estiver falando de CSMA, por exemplo, do Aloha, são técnicas que permitem que existam colisões. No caso das redes celulares, de forma tradicional, né, as redes celulares elas sempre optaram por esquemas de múltiplo acesso que não tivessem colisões, tá certo? Então, alguns dessas técnicas de múltiplo acesso foi a múltiplo acesso por divisão de frequência, por divisão de tempo e por divisão de código, né? Os chamados FDMA, TDMA e CDMA. E isso mais ou menos que pautou a própria evolução das redes móveis, tá certo? Ou seja, nas primeiras gerações, né, na primeira geração, por exemplo, era utilizado o FDMA, tá? Onde os canais de frequência eles são separados em slots menores, em canais, em subcanais menores, né? Eu fatiava a minha frequência e cada canal desse eu dava para um usuário, né? Ou seja, a transmissão de um usuário iria acontecer somente no canal 1, né? A transmissão de outros usuários iria ocorrer somente no canal 2, e eles não iriam interferir entre si, não iriam colidir entre si, né? E em teoria, né, uma vez que eu utilizo, né, esse canal de frequência, eu posso até utilizar ele durante todo o tempo, né? Aquele canal ele fica realmente dedicado durante todo o tempo necessário para aquele usuário que pegou aquele canal. Quando eu vou para o TDMA, né, é como se eu posso ou não fazer uma divisão na frequência também, mas nessa figura aqui está mostrando que um canal 1 ele está utilizando todo o eixo de frequência, mas agora a separação está sendo no eixo do tempo, né? Como é que funciona isso na prática, né? Funciona como se fosse um esquema de rodízio, tá? Num primeiro momento, no primeiro slot de tempo, o canal 1 é utilizado, ou seja, o slot 1 é utilizado pelo usuário 1. O slot 2, que seria um espaçozinho de tempo logo após o slot 1, né, é o canal 2 que seria utilizado pelo usuário 2, e assim por diante, né? Quando chegasse no canal N, que o usuário N fizesse a sua transmissão, o rodízio voltaria de novo para o canal 1 e o primeiro usuário teria a chance de novo de fazer a transmissão ou recepção do dado dele, tá certo? O que é que acontece? Se esse rodízio ele for feito rápido o suficiente, né, essa forma de múltiplo acesso ela pode ser, né, viável para uma grande variedade de serviços que eu utilizo na minha rede celular, desde do serviço de voz, né, até serviço de dados. Aí vocês podem ficar perguntando assim, professor, mas se existe um rodízio entre os usuários, né, existe uma interrupção da transmissão do usuário, né? O usuário 1, ele só é permitido transmitir durante o slot de tempo dele. Depois ele tem que ficar esperando o tempo dele voltar para ele transmitir de novo. E aí vocês podem perguntar o seguinte, como é que um serviço de voz, por exemplo, pode acontecer num sistema desse? Porque a voz, a pessoa está falando ali todo o tempo, né?
e se houver uma interrupção na transmissão dele, né, ele vai deixar de escutar a voz do interlocutor, né? Mas não é bem assim, tá certo? Por quê? Porque nos sistemas de comunicação digital, né, nas redes celulares, a partir da segunda geração, a voz, né, e qualquer outro tipo de dado, ela não é transmitida de voz analógica, ou de forma analógica, ela é transmitida de forma digital, né? Então, o que é que acontece? A primeira etapa que é feita, né, logo no início da comunicação, é a digitalização da voz, certo? Então, se eu estou falando no celular com outra pessoa, né, eu estou utilizando o sistema GSM, por exemplo, que é um sistema de segunda geração, que utiliza o TDMA, né? A minha voz, primeiro, ela é digitalizada por um codec, né, que está instalado dentro do meu celular. Então, aquele meu sinal de voz que nasceu de forma analógica, né, ele é transformado para bits, para uma sequência de bits, né, que é a saída do codec, tá certo? Então, essa sequência de bits, ela vai representar a minha voz, e é essa sequência que eu tenho que transmitir no meu sistema celular, certo? Então, se esse rodízio do TDMA ele for rápido o suficiente, né, eu consigo transmitir todos os bits da minha voz em uma velocidade suficiente para que o interlocutor que esteja do outro lado da linha, né, ele consiga receber todos os bits da minha voz a tempo, né, isso passe por um codec também do lado dele, que vai transformar esses bits da minha voz em um sinal de voz analógico, certo? E a pessoa do outro lado vai escutar também, né? Então, a codificação de voz e a transmissão da voz num sistema digital desse, ele ocorre dentro de um time frame de 20 milissegundos, certo? Então, a cada 20 milissegundos é gerado uma quantidade de bits que vão representar um quadro daquela voz, tá certo? Então, se o meu sistema celular ele for capaz de transmitir os bits que estão codificando 20 milissegundos da minha voz e que esse quadro de voz não demore muito tempo para chegar do outro lado, o que é que esse muito tempo? Um tempo ideal, né, para chegar a latência ou o atraso desse frame de voz para chegar do outro lado é 150 milissegundos, né? Então isso varia de 150 até 400 milissegundos. Se esse meu frame de voz conseguir chegar no meu receptor antes disso, então o meu receptor, o meu interlocutor, né, do outro lado, ele vai conseguir entender a minha voz de forma satisfatória, tá? Então, o TDMA ele surgiu ali pela segunda geração, né, e teve também redes, né, que utilizavam um híbrido de TDMA com FDMA. O GSM é um exemplo, né? O GSM ele tanto separava a faixa de frequências em canais menores, se eu não me engano era de 200 kHz, tá? de banda de cada canal, e ele também fazia uma divisão de slots de tempo, né? Em cada frame, em cada quadro do GSM, existiam 8 slots de tempo, né? Como se você colocasse ali oito usuários simultâneos. E aí você ia fazendo o múltiplo acesso dessa forma. Já o CDMA, você não tem mais essa figura do tempo e da frequência, tá? Você tem agora o código, tá? É como se fosse um código de identificação, cada usuário era alocado, né, pela estação rádio base um código diferente que era ortogonal entre si, tá? Um usuário tinha um código que ele era diferente do outro e ao mesmo tempo ele possuía propriedades matemáticas que o tornavam ortogonal com relação aos outros códigos, tá? Tem até uma figurinha que é o seguinte, né? Você pega os bits de informação, por exemplo, nesse caso aqui tem um bit que seria um bit menos um, ou você pode considerar o menos um como se fosse o zero, por exemplo. O menos um seria o bit zero e o mais um seria o bit um.
E isso aqui é o código desse usuário, certo? E aí você faz uma multiplicação dos bits de informação por esse código. É o que a gente chama da operação de espalhamento. Porque quando você faz essa multiplicação no domínio do tempo, né, o que acontece no domínio da frequência é que acontece um espalhamento dessa informação em toda a banda de frequência. Por isso que se considera que toda a faixa de frequência é utilizada pela transmissão no CDMA. Tá? E aí você tem o resultado dessa multiplicação e é isso que você transmite no teu canal, tá? No canal sem fio. Uma vez que isso viaje, né, se propague, esse sinal agora ele vai se propagar, né? E quando ele chega no receptor, o que é que o receptor precisa fazer? Ele precisa ter conhecimento do mesmo código que foi utilizado no transmissor, que é esse cara, certo? Ele multiplica o mesmo código que ele tinha, né, que ele conhecia, por esse sinal combinado que chega, né, e faz essa operação matemática, ele consegue recuperar os mesmos bits de informação que ele tinha transmitido originalmente, tá? Então, o CDMA ele tem uma propriedade muito interessante. Deixa eu só dar mais esse exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Agora, nesse exemplo de CDMA, eu tenho dois transmissores. Tá? Eu tenho o transmissor 1, que tem esse código, e tem o transmissor 2, que tem esse outro código, que é diferente desse. Os bits de informação do primeiro transmissor também é diferente dos bits de informação do segundo. Tá? E aí o CDMA, o que é que a estação rádio base vai fazer? Né? Se ela tiver, deixa eu ver aqui qual é o exemplo que eu posso dar. Tá. Vamos supor que seja uma comunicação que está acontecendo no downlink. Tá? Downlink é quando a base transmite para os móveis. Né? Então, tem dois usuários que estão conectados a essa base. Tá? Esses dois usuários têm códigos diferentes. Ok? Então, a base, quando ela vai fazer a transmissão para esses dois usuários, ela pode utilizar a mesma frequência, utilizar o mesmo slot de tempo, basta ela utilizar códigos diferentes para a transmissão. Tá? Então, a base precisa transmitir esses bits para o usuário 1, a base precisa transmitir esses bits para o usuário 2. Né? Ela faz a multiplicação dos bits do código, que são chamados chips, né, com os bits do usuário 1, faz a mesma coisa com o usuário 2 e ela combina tudo isso, né, e esse é o sinal que é transmitido pela base. Vejam que é um sinal que é combinado. Né? Ela juntou tudo, juntou a transmissão dos dois usuários e transmitiu isso pelo canal sem fio. Tá? O CDMA, por conta dessa propriedade dos códigos ortogonais, ele tem a propriedade de que lá na ponta, lá no usuário 1 que está recebendo os dados, o que é que ele enxerga? Né? Quando ele capta o sinal que ele está recebendo da base dele, ele vai enxergar esse sinal combinado, certo? Esse mesmo sinal que saiu lá da base. Isso é propagado pelo ar, né? Ele enxerga esse sinal combinado que aparentemente não tem nada a ver com a transmissão dele, certo? Mas quando ele utiliza o código que ele conhece, que é o mesmo código que a base utilizou para codificar os sinais dele, né? Quando ele faz a multiplicação do código com o sinal que chega e faz essa operação matemática, ele consegue recuperar somente a informação que foi transmitida para ele, que foi essa bem aqui, certo? Então isso é possível por causa do CDMA, ok? Então tem uma outra analogia que eu acho interessante dos múltiplos acessos, né? É como se fosse assim, imagina que existe alunos que estão numa sala de aula, certo? E tem uma sala de aula também que tem outros alunos, né? E esses alunos eles precisam fazer
comunicações de dados, precisam trocar dados, tá? Entre si, na mesma sala, né? Então, o FDMA é como se você pegasse e separasse os alunos em uma sala e outra, tá? Então, a frequência que a primeira sala vai utilizar é diferente da frequência que a segunda sala vai utilizar. Então, é como se fossem canais de frequência separados, eles não vão interferir, né? E você separou geograficamente as duas salas, né? Então, uma não vai interferir na outra, né? O TDMA, como é? É como se fosse aquele exemplo que eu dei para vocês do rodízio. É como se, no primeiro momento, a primeira sala fosse, o aluno da primeira sala pudesse falar, e no segundo momento, um aluno da segunda sala fala. E assim sucessivamente, vai chaveando de uma sala para outra. Tá? E o CDNA é como se você misturasse todo mundo na mesma sala, permitisse que eles usassem a mesma frequência, falassem todos ao mesmo tempo, né? Mas eles estivessem falando línguas diferentes. É como se o primeiro grupo estivesse falando português e o segundo grupo estivesse falando inglês, tá? Teoricamente, eles podem estar falando ao mesmo tempo, ou seja, vai se misturar uma comunicação com a outra, mas o receptor ele consegue ainda detectar e receber a informação, porque o receptor que fala português, ele vai entender o português e vai entender o inglês como se fosse um ruído, uma interferência, certo? A mesma coisa o cara que fala inglês, ele vai estar recebendo o sinal principal dele em inglês, ele vai estar atento ao sinal dele em inglês e o português vai aparecer como uma interferência mais baixa, né? Qual é o problema do CDMA? O CDMA, a limitação dele vai acontecer quando você junta muita gente na mesma sala, certo? Então, o que é que acontece? É o chamado efeito festa, né? Que cada vez gente vai entrando na sala, vai falando, né? E vai aumentando o volume, cada um vai falando cada vez mais alto e tem uma hora que ninguém mais se entende, porque o nível de interferência subiu demais, né? Se você falar, chegar com uma pessoa falando português, o outro inglês, o outro espanhol, o outro francês, o outro italiano, então tem um momento que tudo se mistura e ninguém entende nada. Então é o mesmo fenômeno que acontece com o CDMA. Se você juntar muita gente na mesma célula, utilizando códigos diferentes, o CDMA ele tem essa limitação de interferência. Por isso que ele é chamado é chamado de um sistema limitado por interferência. Então, a terceira geração das redes móveis, que foi o WCDMA, que é o CDMA de banda larga, né, ele utilizava exatamente esse múltiplo acesso, né? E aí, quando a gente foi para a quarta geração e para a quinta geração, a gente a gente abandonou o CDMA, certo? E voltou para um esquema que era baseado em FDMA e TDMA, assim como era na segunda geração, mas um esquema mais eficiente, onde as frequências agora poderiam ser tinham uma propriedade matemática delas que elas se tornavam as subportadoras ortogonais. Então foi um truque, né, de camada física, né, que foi utilizada para tornar as transmissões de forma mais otimizada e atingir taxas de transmissão mais altas que não era possível com o CDMA, e você também contornava esse problema da interferência que o CDMA tinha, que era um problema inerente dele, né, como se fosse um limite que ele não conseguia transpor. Né? Era um limite físico realmente da tecnologia que teve um momento que saturou, que não conseguia ir muito mais, não se conseguiu atingir taxas tão mais altas. Né? E aí se bolou o esquema do OFDMA, né, que é o FDMA baseado em frequências ortogonais, que é a base, né, das transmissões da quarta e da quinta geração. Ok, vamos lá, deixa eu passar mais rápido aqui. Isso aqui é só falando da questão da evolução das tecnologias, do primeira, segunda, terceira e quarta geração, né? Então a primeira geração era analógica, a segunda geração já era digital,
já poderia ser já se utilizou criptografia para proteger as comunicações, né? E para a terceira e quarta geração a rede ela foi evoluindo no sentido de ter taxas de transmissão cada vez mais altas, de ter atrasos de pacotes cada vez mais baixos. Então, isso permitiu a utilização de serviços ou de aplicações que não eram possíveis antes. Então, pensa, por exemplo, num sistema num serviço de videoconferência, né? Como esse Meet que a gente está fazendo agora, que tem o áudio e tem o vídeo ao mesmo tempo, né? Um serviço que a gente chama de multimídia, né? O serviço de multimídia, dependendo do serviço, ele precisa tanto de uma taxa de transmissão alta, porque se a gente está fazendo transmissão de vídeo, né, o vídeo é a aplicação que mais utiliza banda de transmissão, porque ele precisa de muitos bits para codificar aqueles frames de vídeo. Né? Então ele precisa transmitir muitos bits por segundo. Né? Ele precisa de uma taxa alta. E também, por conta do aspecto de conversação, que existe numa videoconferência e também da questão da correlação espacial e temporal, né? O vídeo ele tem que ter uma correlação espacial, ou seja, se ele é para capturar um movimento que eu faço, né? Esses frames de vídeo eles precisam chegar rápido um atrás do outro, né? Para capturar o movimento, né? A mesma coisa da voz. A minha voz ela precisa chegar rápida para vocês entenderem, né, essa voz da forma como eu estou falando. Né? Se elas demorarem muito para chegar, os frames, né, tanto de vídeo como de voz, vocês vão ver um vídeo que é entrecortado e não vão conseguir entender a minha mensagem. A minha mensagem de voz vai chegar distorcida. Né? Então, um serviço de videoconferência desse, que vocês hoje em dia podem utilizar o celular, né, a rede celular, para assistir um vídeo de streaming ou para conversar no FaceTime, né, com alguém, né, ou no WhatsApp vídeo, né, antigamente não era possível. Né? Na segunda geração, nem pensar. E na terceira geração ainda era muito sofrível no começo, tá certo? A partir da quarta geração, né, a rede ela evoluiu para oferecer as condições necessárias para se rodar uma aplicação desse tipo. Né? E quando a gente fala de quinta geração, a mesma coisa. A quinta geração ela vai oferecer, o 5G, ela vai oferecer características tanto de camada física, como eu falei para vocês, de fazer uma otimização da transmissão dos sinais, né? No caso lá eu falei do FDMA, né? Isso é uma evolução de camada física, de algoritmos de cancelamento de interferência, algoritmos de cancelamento de ruído. Né? Quando a gente fala da questão também de escalabilidade da rede, né? A rede 5G ela foi projetada para também dar suporte à tecnologia de internet das coisas. Então, quando você fala de internet das coisas, você está falando de milhares de dispositivos conectados na mesma estação rádio base, certo? Então, foi pensado para ter uma escalabilidade também. Uma outra característica principal de uma rede de quinta geração foi porque ela foi pensada também para casos de uso onde você tem a necessidade de conexões ultra confiáveis, né, e ultra rápidas, tá? Então, se você está, por exemplo, pensando numa aplicação industrial, onde você está controlando os robôs dentro de uma indústria, certo? E esses robôs, eles precisam ter uma agilidade muito grande dentro da indústria. E eles precisam ter uma confiabilidade das comunicações também muito grande. Você não pode ter erros de dados naquela, naquela transmissão, porque pode ser um erro de dado, pode ocasionar o mau funcionamento de uma máquina. Né? O erro de um dado pode ocasionar que um robô ele derruba sei lá, um guindaste, uma coisa que está sendo usada para pegar um objeto. Vamos pensar num galpão
de distribuição, onde você tem que pegar objetos das prateleiras e levar para outro. Então, quem faz isso é um robô, por exemplo. Então, se o robô ele erra o cálculo do movimento que ele vai fazer, ele pode colocar a perder muita coisa, né, dentro da indústria. Se a gente estiver falando de aplicações de carros autônomos, né, você tem que ter uma velocidade da rede de resposta muito grande, ela tem que ser altamente responsível, né? Você dá um alerta de uma mensagem do carro, de um carro para outro, de um carro para a rede, né, de forma instantânea. E para você ter essa segurança de uma rede veicular, né, essa rede ela precisa ser tanto ter confiabilidade, porque você não pode errar nessa transmissão, isso pode impactar na vida dos motoristas, né? Como você tem que ter uma rede ultra rápida para poder o tempo de resposta da rede ser quase instantâneo, tá? Então, coisas que não eram possíveis anteriormente na segunda, na terceira e na quarta geração, porque a rede não suportava, né, esses requisitos de qualidade de serviço, com a quinta geração ela foi projetada, né, para atender tudo isso. Tá? Então, deixa eu passar para frente. Isso aqui é falando da questão da evolução das redes. Aí tem toda uma parte de características, né, que eu trago aqui da segunda geração, da terceira, da quarta. Né? Deixa eu só parar nesse slide aqui para comentar uma coisa com vocês. Tá tranquilo até agora, pessoal? Tô indo rápido demais ou tá dando para acompanhar? Beleza. Vamos lá agora para a reta final aí da aula. Tem mais uns 15 minutinhos aí. Bom, deixa eu comentar um pouquinho sobre a questão de arquitetura, tá? Arquitetura das redes celulares. Vamos comentar um pouquinho da segunda, da terceira e da quarta, tá? Como eu falei para vocês, a segunda geração era uma geração que já era digital, tá? Mas ela foi projetada principalmente para transmissão de voz, tá? Então, é como se a internet ainda não como se fosse não, a internet ela não estava interligada ainda na segunda geração, numa rede móvel de segunda geração. Todos as transmissões, os sinais que né, passavam por dentro daquela rede já eram digitais, ou seja, toda a comunicação de voz já era digitalizada, já era codificada em bits, e esses bits eles eram transportados dentro de quadros. Se eu estiver te falando, por exemplo, do GSM, né? O GSM era o padrão de segunda geração mais popular, né, do mundo todo. Então, no GSM tinha quadros, onde esses quadros eles já eram. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, só uma figurinha aqui. Esse quadro ele já era todo estruturado para tinha os campos, né, dos quadros, assim como tem quadro, como é que chamam os campos, né, daquele pacote, daquele quadro. Quando a gente pensa em qualquer protocolo de redes, né, a gente tem a delimitação daqueles campos. Então, no GSM, que é uma camada, como se fosse uma camada de enlace, né, que é o quadro GSM, é o quadro que é transmitido dentro do enlace sem fio. Né? Então, ele é um protocolo de camada de enlace e camada física ao mesmo tempo. Tá? Então, tudo isso era para transmitir os bits da voz codificada pelos celulares, tá certo? E aí você tinha um esquema que era muito baseado na questão, muito inspirado na rede de telefonia pública, tá certo?
Então, aqui dentro da rede móvel, né, isso aqui é como se fosse o domínio de uma operadora móvel, certo? De uma Vivo da vida, por exemplo. Então, a Vivo, ao lançar um sistema de segunda geração dela, ela tinha um gateway, né, que era como se fosse a central de comutação móvel dedicada para aquela rede dela, né? Você tinha a MSC, que é a central de comutação propriamente dita, você tinha um gateway da MSC, como se fosse a porta de entrada ou o tradutor, né, das transmissões entre a rede móvel e a rede pública, né, de telefonia fixa, e você tinha os controladores da rede também, que ficavam responsáveis por algumas estações base, né, dentro do domínio daquela BSC. Né? Então, tudo isso aqui era feito através de comutação de circuitos, né, dos mesmos circuitos, né, inspirados nos mesmos circuitos que eram utilizados na rede de telefonia pública fixa, que ficava aqui fora. Tá certo? Então, isso aqui era a arquitetura do GSM. Qual era a diferença fundamental do GSM? É que a comunicação que existia entre a estação rádio base, certo? E os usuários, né? E os usuários móveis, era feito através de uma comunicação sem fio, né? Baseado na camada de enlace e camada física dada pelo GSM. Tá? E existia também uma série de protocolos, né, e de troca de informações internas aqui da rede móvel sem fio para elas funcionar. Então, por exemplo, se existia a necessidade de fazer um handover, né, esse carro aqui ele passava de uma célula para outra. Então a comunicação de voz dele não era para ser interrompida, então tinha que ser feito um handover em tempo real, uma transferência da chamada em tempo real. Então todas essas funcionalidades inerentes da rede móvel, né, era feita através dessas interfaces de comunicação aqui dos algoritmos que rodavam aqui dentro, tanto na BSC, na MSC, etc., né, para fazer os chaveamentos necessários e tudo mais.